Quero ler um texto com vocês para nós meditarmos nesta noite. Aqui está em 1 Crônicas, no capítulo 14, no verso 8, 9, 10 e 11. 1 Crônicas 14, verso 8, 9, 10 e 11. Diz assim, olha aí, ó, só para dizer, ó, pedido de oração está chegando ali na caixinha de oração. Tem um balãozinho com um pontinho de interrogação do lado onde você escreve aí a tua mensagem. Clica naquele balãozinho ali, coloca ali o teu pedido para que ele não fique solto aí, senão ele acaba ficando perdido em meio às mensagens e eu não encontro. Se você colocar naquele balãozinho ali, vai chegar para mim aqui, eu vou estar abrindo depois, tá bom? Deus abençoe vocês. Diz assim então, 1 Crônicas 14, verso 8, 9, 10 e 11. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus, entregar-nos nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse, Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Vamos parar por aqui. Quero aproveitar e fazer uma pergunta a vocês que estão me acompanhando aí na live. Quantos de vocês estão em guerra? Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos de guerra, tempos de enfrentarmos batalhas. E nós precisamos ter esse entendimento espiritual, né? Para podermos vencer as batalhas que estão na nossa frente, essas guerras que temos enfrentado. E o texto, ele nos mostra, né? Que os filisteus, né, ao ouvirem sobre a prosperidade do reino de Davi, os filisteus, então, se levantaram contra ele, para atacá-lo. Eles ouviram que havia uma prosperidade sobre o reino. O Davi estava assumindo uma posição de rei, e eles, ao ouvirem isso, se levantaram contra Davi. E hoje, com essa disputa eleitoral, né, que está acontecendo no Brasil, né, os filisteus, eles têm se levantado contra a igreja do Senhor, eles têm se levantado para afrontar a igreja de Jesus nessa terra. Os filisteus, eles estão em alvoroço, eles estão polvorosos, eles estão agitados, eles estão se lançando, afrontando de alguma forma aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. E assim como Davi, nós precisamos, nós que eu digo como igreja, nós precisamos sair contra eles, nós precisamos nos levantar, tomando uma posição. Nós não podemos temer as afrontas do inimigo. Desculpa, pessoal. Nós não podemos temer as afrontas do inferno, por mais que pareça ser maior o exército do inimigo. Como igreja do Senhor, como igreja de Jesus, nós precisamos, então, nos posicionar, enfrentar o inimigo, sabe? Nos colocarmos na brecha, nos colocarmos em evidência para enfrentarmos o inimigo, não usando armas carnais,
A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, né? Mas é contra principados, contra potestades, contra as forças espirituais do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso, né? Então, nós não usamos essas armas carnais, mas nós usamos armas espirituais, como está escrito lá em Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 10, diz assim, ó, verso 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós não militamos, nós não andamos, nós não lutamos segundo a carne. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. As nossas armas é a oração, é a intercessão, é o nosso posicionamento, é a nossa ação para lutar contra essas forças que têm se levantado contra a igreja. Nós precisamos usar das armas espirituais para destruir essas fortalezas mentais que estão amarrando, prendendo até mesmo aqueles que se dizem filhos de Deus e que fazem parte da igreja do Senhor, vidas que estão cativas, presas por amarras que o inferno tem lançado, que os filisteus, os inimigos do povo de Deus, têm lançado contra eles. As nossas armas são poderosas para destruir essas fortalezas, para anularmos esses sofismas que têm sido difundidos através da internet, que têm atingido a mente das pessoas, a mente do povo brasileiro. Anulando sofismas, anulando toda a altivez, todo o orgulho que tem se levantado contra o conhecimento do Senhor, contra o conhecimento de Deus. Filisteus, pessoas que têm sido usadas pelo inimigo para se levantarem contra a igreja. Pessoas que têm sido usadas pelo inferno para se posicionarem contra a igreja do Senhor. Nestes dias, neste tempo, nestes dias, neste período eleitoral. Nós precisamos nos levantar com as armas espirituais para levarmos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, como nós lemos aqui na palavra. Levarmos todo o pensamento cativo à obediência de Jesus. Mentes transformadas, mentes que mudaram a sua maneira de pensar e começam a pensar nas coisas do alto, nas coisas do céu, nas coisas que vêm que saem da boca de Deus, nas coisas que nós buscamos através da palavra de Deus para as nossas vidas. A nossa luta não é contra um candidato ou contra um outro candidato. É contra, sim, essas interferências do inferno. Essas interferências contra os princípios da palavra de Deus que nós, como igreja, precisamos estabelecer isso na face da terra. Aqui no reino material, nós precisamos implantar o reino de Deus aqui na face da terra e nós nos calamos. Nós nos amedrontamos. É interessante que o verso 10 e o verso 14, que nós lemos aqui, o verso 10 diz assim: então Davi consultou a Deus, dizendo. Verso 14 diz assim: de novo Davi consultou a Deus. Olha que coisa interessante.
Davi, ele consultou o Senhor para saber se ele deveria ir à guerra, como ele deveria se posicionar naquela batalha. O diferencial de Davi, ao contrário do rei Saul, era que Davi, ele vivia pela direção de Deus. Ele vivia de acordo com aquilo que Deus o direcionava para fazer nas suas batalhas. Aqui cabe uma pergunta para nós, querido. Qual é a direção que hoje, nesses dias eleitoreiros ou eleitoral, como queiram, de campanha eleitoral, qual é a direção que você tem buscado do Senhor neste tempo para você depositar o teu voto? Qual é o diferencial entre nós como igreja, nós como filhos de Deus, com aqueles que não conhecem ao Senhor? Qual é o diferencial que nós temos? Davi buscava do Senhor, consultava a Deus. Davi consultou a Deus com respeito àquela batalha. Davi, ele se movimentava com entendimento espiritual, de acordo com as instruções que Deus dava para ele. Davi ia se movimentando. Quando os filisteus atacaram Davi, Davi consultou o Senhor sobre como ele deveria proceder naquela batalha. E Deus vai e responde para Davi, com instruções muito claras, com instruções muito precisas de como Davi deveria enfrentar os filisteus. E Davi, então, teve êxito nas suas batalhas. Eu espero que nesta noite, querido, você que está aí me acompanhando, o número está tão baixo de pessoas, mas glória a Deus pela vida de vocês que estão aí comigo, me ajudando a fazer essa live. Eu espero que você esteja sensível, tal como Davi esteve, sensível a ouvir a voz de Deus nessa noite. Veja aqui o que diz o verso 13, 14 e 15. Diz assim, ó: porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. Já é a segunda vez que eles estão investindo. De novo, Davi consultou a Deus e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um som de marcha pelas copas das amoreiras, então saía a peleja, porque Deus saiu diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Na terça-feira passada, nós estávamos orando lá na torre de oração, lá na igreja. Eu e mais um grupo de pessoas. E nós estávamos intercedendo pelo Brasil, né, pela nação brasileira. Nós estávamos ali orando, nos quebrantando, nos arrependendo pelos nossos pecados, pelos pecados do povo. E enquanto estávamos ali orando, Deus falou comigo, né? O Espírito Santo falou bem claro comigo, dizendo: ouça o som na copa das amoreiras. E eu então fui buscar esse texto, né? E fazia muito tempo que eu não lia esse texto, essa palavra. E ao ouvir, né, ouça o som na copa das amoreiras, eu lembrei que existia uma passagem na Bíblia, né? E eu fui buscar então.
E é interessante nós vermos que nesses dias, nesses últimos dias, nessa última semana, a igreja do Senhor, ela se levantou, ou está se levantando, para sair a peleja em favor do Brasil, em favor da nação brasileira, neste tempo tão decisivo para a nossa nação, para o nosso Brasil. E eu espero que você esteja sensível a ouvir o que Deus tem para falar contigo nesta noite. Eu sei que muitos de vocês que estão aí me acompanhando através dessa live estão me abandonando nessa hora. Estão me abandonando, eu vejo que o número está caindo. Talvez isso não seja importante para você, querido. Mas nós precisamos ter esse entendimento espiritual. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. O inimigo tem afrontado a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, que somos nós não temos nos posicionado, nós temos nos calado. O inimigo tem nos afrontado, o inimigo tem colocado medo sobre as nossas vidas. O inimigo tem tentado calar a boca da igreja do Senhor. E eu estou aqui hoje convidando você a entrar nessa batalha, a sair a batalha, a sair na guerra, a enfrentar os inimigos, a ter essa sensibilidade espiritual de poder ouvir o som de marcha na copa das amoreiras. Isso é algo sobrenatural, querido. Isso não é algo que você enxerga com os teus olhos. O inimigo ele pode estar aí se movimentando, formando as suas trincheiras, as suas barreiras. E isso é físico. E eu estou chamando vocês a sensibilidade de poderem ouvir aquilo que Deus está falando com você nessa noite. A quem nós estamos enfrentando? Nós não estamos lutando contra um homem ou contra outro, mas nós estamos lutando contra o inferno, contra essas forças demoníacas que se levantaram para envergonhar a igreja do Senhor. E nós não vamos permitir isso. Nós não vamos deixar que o inferno use pessoas para nos afrontar como igreja. Já se ouve um som na copa das amoreiras. A igreja do Senhor está despertando no Brasil. A igreja do Senhor está se movendo, ela está se movimentando. Ela está buscando, assim como Davi, buscando direcionamento, buscando direção de como ela deve enfrentar o inimigo, de como ela deve entrar nessa batalha. Nós conseguimos ver, nós conseguimos ouvir que a igreja brasileira, a igreja do Senhor, ela está se mobilizando. E eu quero convidar você, eu quero convocar você, para que você se junte a esse exército. Nessa batalha contra o inimigo do Senhor, contra o inimigo da igreja do Senhor, contra o inimigo do povo brasileiro, que as mentes que estão cauterizadas, que estão embotadas, que estão escurecidas, que estão em trevas, que essas mentes possam ser renovadas, transformadas pela palavra do Senhor que está sendo difundida dia após dia, hora após hora, através da internet,
através dos meios de comunicação, a igreja está se levantando. Já se ouve um som na copa das amoreiras. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele saiu adiante. E há de ser que, ouvindo tu um som de marcha pelas copas das amoreiras, então saía a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Querido, o Senhor já saiu adiante de você. Ele já saiu na nossa frente. Nós precisamos sair a peleja, nós precisamos sair a guerra. As nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, para anular esses sofismas, essas mentiras do diabo, para anular todas essas artimanhas, esses embotos das trevas, que está cegando o entendimento até mesmo daqueles que se dizem filhos de Deus, que não conseguem ter um entendimento espiritual e enxergar aquilo que as trevas estão fazendo. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. E não sermos coniventes com aqueles que se levantam contra os princípios de Deus, contra os princípios da palavra do Senhor. Eu quero convidar vocês para nós estarmos orando agora em favor da nação brasileira. Quero convidar vocês para estarmos orando em favor do Brasil. Porque como filhos de Deus, nós não podemos nos intimidar diante das afrontas dos filisteus. Que você esteja com os teus ouvidos espirituais abertos e sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Eu creio que você que está me acompanhando, que acompanhou esta palavra, eu creio que o Senhor falou contigo. E eu quero te convidar para nós orarmos nesta hora pelo Brasil, pela nação a qual nós pertencemos. Como igreja que luta pelos direitos da família, nós não vamos nos calar pelo bem dos nossos filhos, pelo bem dos nossos netos, pelo bem da família do Senhor, daqueles que conhecem o Senhor. Obrigado por vocês estarem aí comigo. Obrigado por vocês fazerem parte da igreja do Senhor e como soldados, nós estarmos arregimentados, buscando direção do Senhor, para entrarmos nas batalhas e enfrentarmos os filisteus. Feche os teus olhos, querido, e começa a interceder comigo, começa a orar pelo Brasil, começa a orar